paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre plantarei no deserto. Para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 19 e 20, que diz o seguinte: plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Graças a Deus. Amados, nesta conversa de hoje vamos falar sobre os tempos que vivemos, que estamos vivendo. E para isso, citei o livro de Isaías, capítulo 41, verso 19 e 20, que fala profeticamente que Deus iria plantar no deserto. Pois bem, de acordo com o dicionário, deserto é uma região de terreno arenoso, seco, sendo que fraco em densidade populacional e sem muita gente. A palavra deserto aparece aproximadamente 337 vezes na Bíblia. É no deserto que encontramos grandes homens da Bíblia demonstrando quem seriam. Abraão foi levado ao deserto para oferecer Isaque. Moisés foi conduzido ao deserto para presenciar a sarça ardente. O povo hebreu, após 400 anos cativo e após sua libertação, experimentaram 40 anos de peregrinação no deserto, aonde receberam orientação e aprenderam princípios que os tornaram um diferencial entre as demais nações em sua volta. Paulo partiu para o deserto após a sua conversão e após seu encontro com Jesus, voltando depois para Damasco, pronto para pregar aos gentios. O próprio Filho de Deus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para testificar ao mundo que o inimigo seria vencido de uma vez por todas. Com isso, concluímos então que o deserto não é apenas um lugar da provação e de tribulação, mas acima de tudo é também um local aonde Deus espera que sejamos preparados para mostrar ao mundo, figura do deserto, a excelência do poder e da soberania de Deus. No livro de Oséias, capítulo 13, verso 5, ficou registrado o seguinte: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Queridos, este texto que lemos nos leva de forma espiritual a entendermos que o mundo em que vivemos é um local de sequidão e escassez, e também uma região improdutiva, infrutífera e impossível de promover vida em abundância. Uma região, no entanto, que também não é só considerada um deserto, mas sim, ela também é um lugar onde não somos deixados ali abandonados. Deus, ele nos deixa no deserto e tem como objetivo fazer com que recebamos as nossas promessas. E vamos ver a confirmação disso em nossas vidas, quando passamos pelos desertos. Percebam os irmãos, somos levados ao deserto para sermos preparados, para sermos usados novamente. O deserto é um lugar em que Deus age constantemente em nossas vidas. Assim como não conseguimos ver o céu, que está oculto por nuvens, o mesmo acontece com o deserto. É difícil quando passamos pelo deserto,
ver a mão de Deus agindo sobre nós que estamos naquele momento. Queridos, hoje o Senhor nos fala que o deserto não é um lugar de derrota, mas sim de vitórias, para alcançarmos aqueles que obedecem a Deus. A Bíblia fala que Jesus, fraco e faminto, sem alguém a quem recorrer ou que o encorajasse, e sem nenhum conforto da manifestação sobrenatural, foi atacado pelo inimigo no deserto. Mas no final de 40 dias ali, derrotou o inimigo usando a palavra de Deus. Por isso, creiamos, meus irmãos, o mesmo acontecerá com a igreja nos dias de hoje. Derrotaremos todo o mal, utilizando a palavra de Deus e tomando posse da vida que nos é garantida em Cristo Jesus. No livro de 2 Coríntios está escrito: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. No dia de hoje, Deus está dizendo à igreja que Ele planta no meio do deserto. Isso significa que Deus está dizendo à igreja que Ele planta a igreja no meio do deserto. Mas Ele faz com que a sua igreja floresça. Ele faz com que, na verdade, possa ser produzida no meio da igreja consolações abundantes e fontes imprevistas de conforto, e remove do meio do seu povo as provações e calamidades. Era esta a pregação de Isaías no seu tempo, que chega hoje até nós que somos a igreja do Senhor nesses dias. Quando Deus diz que plantava no deserto, Ele estava dizendo que nos abençoaria, mesmo hoje, quando a igreja passa pelo deserto, Ele estaria no deserto com cada um de nós, fazendo também que fontes transbordem e córregos brotem das colinas distantes. Aleluia! O cedro é uma árvore que chega a 37 metros de altura, sendo seus galhos estendidos. A acácia é uma árvore grande que cresce abundantemente. A sua madeira é dura e resistente. A murta é uma árvore que cresce rapidamente e se ergue em um único caule, possuindo pequenas flores, com uma sombra que é valiosa no deserto. A oliveira produz óleos, azeitonas, sendo que deste fruto se produz diversos tipos de óleos, com funções magníficas e incomparáveis. A faia, o cipreste, uma árvore pertencente à mesma família das acácias. Sua madeira é notável de durabilidade e de sombra densa. O álamo, uma árvore distinta por suas flores brancas e folhas pálidas. Amados, no meio dos vales, o Senhor está dizendo nesta conversa de hoje, que no meio dos vales, nos desertos, em tanques de águas, o Senhor fará brotar a terra seca em mananciais. E com isso Deus está tipificando o mundo como o deserto, e está falando que em meio a este mundo, Ele planta a sua igreja, que somos nós, aleluia. Utilizando a figura do cedro, que é uma árvore que tem um crescimento sustentável, forte, saudável, cuja tempestade não derruba, que é resistente,
Depois ele fala da murta, uma outra árvore que cresce rapidamente e se sustenta em um único caule, e a sua sombra é valiosa. Fala também da oliveira, árvore que produz azeitona e óleos utilizados em diversas circunstâncias de forma incomparáveis. Continua dizendo que a igreja, sobre a igreja, falando, meus irmãos, que esta igreja ele planta no meio do deserto, aleluia. E ele continua dizendo, eu planto o pinheiro, árvore que mesmo no inverno sempre se mantém verde, mostrando a sua vida e força. Fala do álamo, árvore que se distingue por suas flores brancas e pálidas, mostrando ao mundo que a palavra de Deus é pura, que Deus é puro, e ele planta uma igreja que é uma igreja poderosa. Deus mesmo está dizendo que mesmo muitas vezes pálidos pelas lutas, pelas necessidades, pelas adversidades, mesmo assim nós como igreja demonstramos a pureza de Cristo. Mesmo nesses momentos, nos sentindo fracos, somos fortes, produzindo o que o mundo precisa, que é a unção de Deus, aleluia. Amados, Deus continua falando à igreja que somos pequenos sim, mas grandes ao mesmo tempo. Mesmo tempo somos grandes, somos um pequeno rebanho, mas com um poder maravilhoso, porque nada nos derruba. Temos em Cristo a capacidade poderosa de resistência diante das lutas e das adversidades. A igreja é utilizada e sempre foi utilizada em ocasiões especiais. Não somos chamados como igreja para fazermos o que é comum. Fomos levantados em Cristo como igreja para realizar obras sobrenaturais em nome de Jesus. Assim como as águas estariam no deserto de forma abundante, hoje a palavra de Deus, que é água, está em abundância à nossa disposição através do conhecimento de Deus. E também como árvores plantadas no deserto, que chegam a alturas elevadas, nós, como igreja, fomos edificados para alcançarmos lugares altos, destinados a manifestar a natureza pura de Cristo em meio a uma geração corrupta que se manifesta no deserto, que é o mundo. Queridos, que você possa tomar posse desta palavra sobre a sua vida. Você é árvore plantada neste mundo para mostrar o poder, a resistência, a autoridade do nosso Deus em meio a este mundo. Tome posse desta palavra. Viva abundantemente aquilo que Deus tem dado para ti como igreja nesses dias. Me permita orar por você nesta hora. Pai amado, ajuda a sua igreja nesses dias a tomar posse de que mesmo em tempos de deserto em que vivemos, a sua igreja possa se manifestar gloriosa, vivendo nos lugares altos, buscando o conhecimento de Deus através da bendita palavra, crescendo todos na graça e no conhecimento de Deus e sendo levantados na unção do Espírito Santo, manifestando os frutos e os dons do seu Espírito. Precisamos crer que mesmo sendo um pequeno povo, diante do mundo somos em Cristo ao mesmo tempo grandes em poder e autoridade de Deus. Ajuda a sua igreja a crer que somos resistentes e não precisamos nos dobrar às vontades do mundo. Pelo contrário, temos que nos levantar como igreja para realizarmos obras extraordinárias e fazermos a diferença neste mundo, no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos e parentes, manifestando a natureza e a pureza de Cristo e trazer luz a este mundo e a nossa nação, em nome de Jesus, aleluia. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.